Olá, sou o Bruno Quiregatti e serei o professor na área de matemática e suas tecnologias. Na aula de hoje falaremos sobre planilha eletrônica e análise de dados para tomada de decisões, seja na vida ou nos negócios. É necessário ter resultados precisos para avaliar nossas escolhas, seja para a compra de um tênis ou até de uma casa, e até mesmo para investir nos negócios. Vamos lá? Bom, pessoal, uma ferramenta extremamente importante que a gente utiliza aí para fazer análise de dados e tudo mais é o que a gente chama de planilha ou planilha eletrônica, tá? Elas são ferramentas computacionais que organizam esses dados sob uma forma de uma tabela, resumidamente, organizando em linhas e em colunas, tá? Funções básicas que uma planilha tem, para quem nunca teve contato nelas, né, ou quem já teve contato aí entender um pouquinho mais, é justamente você conseguir organizar os dados de uma maneira estruturada, tá? Então você consegue ordenar baseado numa coluna ou baseado em outra, você pode destacar dados que você queira deixar mais relevantes numa análise, você pode fazer algum trabalho de cor também para ressaltar algum ponto ou outro, tá? A partir dessas colunas ou linhas você pode montar gráficos. Então a planilha ela fica com uma formação mais genérica, onde você consegue trabalhar esses dados e fazer cálculos que você precisa fazer neles, como por exemplo cálculos estatísticos, média, mediana e moda, por exemplo, tá? Um ponto que eu estava já falando é exatamente isso, é o segundo ponto que está colocado, que é realizar cálculos automáticos. Então você pode, por exemplo, somar todos os valores de uma coluna, somar todos os valores de uma linha, pegar um valor específico de uma linha e uma coluna e multiplicar pelo de cima, pelo de baixo, ou compor vários tipos de dados juntos um no outro, fazendo um produto, fazendo uma soma, depende da sua conveniência, o que você quer fazer com os dados. Então a planilha ela deixa os dados organizados de uma maneira genérica e aí você consegue trabalhar do jeito que você precisar, tá? Seja fazendo operação, seja classificando, seja ordenando os mesmos, certo? Terceira função muito importante é elaborar gráficos para visualizar melhor. Então você pode pegar, por exemplo, uma primeira coluna com a última coluna e montar um gráfico que relacione entre eles. Então a primeira coluna pode ser, por exemplo, uma unidade de tempo e a outra coluna ser um valor. E aí você consegue construir um gráfico de linhas, que vocês já viram aulas em relação a isso, inclusive, tá? Você pode pegar e montar também um gráfico de barras, pegar dados de uma coluna e construir um gráfico de setores para ver a importância de um dado em relação aos demais. Então todas as funcionalidades de gráficos que vocês podem ter pode ser usado com os dados que contém uma planilha, tá? E por fim, dados esses dados que foram organizados, ordenados e trabalhados, você vai poder analisá-los para tomar uma decisão, seja ela qual for. Eu preciso tirar uma média e ver se essa média está acima do valor que eu preciso, ou está abaixo do valor que eu preciso. Ou nós mesmos como professores, quando a gente organiza as notas dos alunos através de uma planilha, e a nossa última coluna geralmente é o quê? É a média. E aí tem que ver se a média de aprovação atingiu o valor mínimo necessário pelo regulamento da escola ou não. Se atingiu, toma-se a decisão de aprovar o aluno. Não atingiu, toma-se a decisão de colocar esse aluno ou aluna em exame, tá? Então, ao final de toda análise de dados, você tem que tomar uma decisão, que é basicamente o quê? A pergunta que você fez anteriormente. Então, qual que era o objetivo da planilha? Organizar as médias dos alunos. Qual que é a resposta? Dados as médias, quem está aprovado e quem não está. Por exemplo aqui, tá certo? Algumas vantagens das planilhas eletrônicas. Então já elenquei aqui algumas funcionalidades que vocês conseguem fazer com elas, né? Organizar os valores, montar gráficos, destacar pontos importantes, e isso traz inúmeras vantagens. Por exemplo, primeira delas que é muito importante para quando se está analisando dados, é ter controle total deles. Então toda a planilha você tem controle, você consegue acessar o primeiro valor, você consegue acessar o valor da última linha, com o da última coluna, você pode proteger esses dados para que terceiros não os alterem. Então o terceiro ele consegue visualizar o dado, mas ele não consegue alterar. Então quem monta a planilha e quem constrói a planilha tem controle total sobre ela. Segunda vantagem, funcionamento online e offline. Você pode ter planilhas onde você funciona localmente no seu computador, você não precisa ter conexão de internet para que ela funcione, e tem também as planilhas online, que aí através de um servidor ou mesmo salvando essa planilha em nuvem, você consegue fazer edições online e uma outra pessoa que também tem acesso consegue ver instantaneamente a alteração que você está fazendo. Então você tem as duas funcionalidades. Caso você queira preservar as alterações trabalhando apenas num único local,
ou que seja uma planilha onde muitas pessoas conseguem alterar, tá? Terceira vantagem, integração com outros sistemas. Planilha, pessoal, é quase que uma linguagem universal de organização de dados. Então ela vai funcionar em ambientes de computador, Microsoft Windows, né, vou mostrar aqui alguns exemplos de ferramentas de planilha que a gente tem. Vai funcionar no celular, através, por exemplo, do Android, do iOS. Existem aplicativos de montagem de planilha que funcionam em quaisquer sistemas também. Então não é uma linguagem que vai dificultar o acesso ou a compatibilidade com outros sistemas. Como é uma coisa bem simples, não tem muito que dificultar ali na construção da planilha, tá? O acesso é fácil, eu vou mostrar aqui daqui a pouco vários softwares que a gente tem para construção de planilhas, então não é uma coisa que fica restrita a um certo grupo de pessoas, existem softwares livres, abertos e gratuitos que você pode construir as suas planilhas, tá? Então o acesso é livre para você organizar dentro dessa lógica de planilhas eletrônicas. Como eu já tinha comentado, a linguagem é universal e conhecida, porque basicamente você vai colocar os dados ali. Então você pode colocar os dados através de operações matemáticas que são conhecidas, você pode inserir textos dentro de uma linguagem que você conhece, certo? Então não há problemas nem na funcionalidade, nem na compatibilidade e nem no jeito que você monta a planilha. É uma coisa bem universal mesmo, tá? O custo é baixíssimo, como está colocado aí, por quê? Porque não tem nenhuma patente, não tem nada ali que precise ter algum gasto para que você possa utilizar a ferramenta. Como eu mesmo falei, existem ferramentas gratuitas para se fazer planilha, tá? Então não existe custo para você construir uma ou aprender a mexer em uma, tá? E as planilhas, elas são portáteis, elas são formatos de arquivos. Então seja qual editor de planilhas você esteja usando, ele vai ter um formato. Esse formato você pode salvar e aí você pode abrir no editor. Existem inclusive editores mais universais, que ele consegue abrir diferentes formatos. Ele abre formatos até de outros programas de planilhas. E aí quanto mais genérico for o seu editor de planilha, maior é a quantidade de softwares que ele vai conseguir abrir. Tá certo? Então a planilha, perceba pessoal, que é uma linguagem bem aberta. Você pode criar muitas coisas utilizando esse conceito, tá? E aqui agora, ó, vou apresentar para vocês os principais sistemas que são utilizados, ou os principais softwares, editores de planilhas que existem aí no mercado, tá? O principal deles, que é o primeiro aí da lista, que é do pacote da Microsoft Office ou do MS Works, é o bom e velho Excel, tá? Então quem gosta muito da área de exatas, acompanha bem essa parte de matemática, quer seguir inclusive para áreas administrativas, engenharia, contabilidade, matemática financeira, vai se debruçar nesse software com certeza, porque ele é um software muito difundido. As empresas geralmente têm isso como software padrão, então geralmente as empresas pagam licença do Office, então você tem planilha muito facilmente, o acesso, né? O acesso é muito facilitado, então geralmente é o software que o pessoal mais aprende a utilizar. E o lado bom é que por ser muito difundido, qualquer planilhinha em Excel todo mundo sabe abrir, sabe olhar e sabe mexer. Tá? Mas existem outros, tem por exemplo Lotus Works, iWork, que vem da questão aí do sistema iOS, tem o Apple Works também, que também é relacionado à empresa do iPhone, WordPerfect, a Star Office, BR Office, que são softwares gratuitos, tá? Então existem inúmeras ferramentas aí para a construção de planilha. A mais difundida delas, disparadamente, é o Excel, tá? E ele vai aí estar genérico em muitas empresas que você possa trabalhar no futuro. Não só empresas, tá, pessoal? Quando vocês forem para a faculdade também, as faculdades têm acesso ilimitado aí ao Excel. Então, às vezes, para montar algum trabalho, alguma apresentação, alguma coisa, o Excel também é uma ferramenta importante durante sua vida universitária, certo? Bom, pessoal, então agora a gente vai ver uma curiosidade bem interessante. Roda a vinheta aí. Bom, pessoal, uma curiosidade extremamente importante do uso de planilhas eletrônicas, como a gente já vem falando já desde o início da aula, é a parte de análise de dados, tá? E imagine o seguinte, quando a gente tem poucos dados, né, sei lá, uns 20, 30 valores ali para se trabalhar, é bem tranquilo você montar ali a planilhinha, às vezes até sem ela você consegue dar uma analisada ali e ver o que está acontecendo. Agora imagine dados gigantescos, uma quantidade gigantesca de dados, por exemplo, uma apuração de uma eleição, onde você tem milhões de votos, inúmeros candidatos, como que você vai organizar tudo isso
para você conseguir depois processar e fazer uma contagem. É aí que as planilhas se tornam muito relevantes. Por quê? Elas têm tamanhos, né? Os softwares, principalmente o Excel, ele tem um tamanho muito grande de planilha, então ele tem uma quantidade gigantesca de linhas e de colunas, onde você pode ter milhões de dados escritos nela. Eles ficam arquivos pesados, obviamente, mas você consegue trabalhar e processar em cima deles. Tá? Então a análise de dados ela não está limitada apenas a poucos dados pequenininhos, ele está limitado também a grandes quantidades de dados, que hoje também é popularmente conhecido como Big Data. É uma quantidade imensa de dados que precisam ser processados simultaneamente, tá bom? E aí agora vocês vão assistir um trecho de um pequeno vídeo aí, de alguns minutos, tá? E que se vocês tiverem mais curiosidade, obviamente na plataforma tem o link para vocês acessarem ele na íntegra, tá? E ele vai falar um pouquinho mais também sobre análise de dados. Roda aí. Eu sou a Kizzy e esse é o canal Programação Dinâmica. No vídeo de hoje a gente vai começar uma série nova aqui no canal de análise de dados. E o que é análise de dados? Bom, talvez você conheça essa área, talvez não. Mas de maneira bem simples, ela é nada mais nada menos do que você olhar para um conjunto de dados e tentar extrair informações dele. Ele é um campo multidisciplinar que envolve conhecimentos de ciência da computação, inteligência artificial, matemática e estatística, entre outros. E por que esse campo tem sido tão falado e se tornou tão importante nos dias de hoje? Porque é um momento em que a gente está vivendo em que existe muita informação sendo coletada, principalmente nesses aparelhos aqui, que são os nossos smartphones. Toda vez que a gente está usando o smartphone, que a gente está usando um aplicativo, provavelmente existem dados sendo coletados do nosso uso, e esses dados eles são utilizados para, por exemplo, criar sistemas de recomendação de produtos e de serviços para a gente, para analisar e criar serviços que nos indiquem quanto tempo a gente está passando no celular, para que a gente possa gerenciar e não causar danos à nossa própria saúde. Enfim, existe uma série de aplicações nos dias de hoje que colhem muitos dados. Bom, pessoal, agora que vocês terminaram de assistir o vídeo aí, vou fazer algumas classificações importantes em relação à análise de dados, tá? Ela pode ser feita de 4 maneiras distintas, que são as características principais quando você recebe um dado e o que você quer fazer com ele, tá? A primeira delas é a análise de dados que a gente chama de descritiva, que é voltada para percepções mais dinâmicas do status atual da empresa, tá? Por quê? Dados assim, por exemplo, como foi as vendas desse mês, ou como está ocorrendo as vendas desse mês. Os primeiros 10 dias foram fracos, vamos ter que trabalhar um pouquinho mais nos próximos 10 dias para cumprir a meta, tá? Então, esses dados, eles vão descrevendo o que está acontecendo, usando uma empresa como exemplo. Mas isso vale também para qualquer trabalho que você está sendo feito e você precisa controlar a métrica. Tá chegando no valor que eu preciso, não alcançou o objetivo que a gente está planejando. Então a análise de dados descritiva, ela justamente enumera aquilo que você está precisando e verificando se está ocorrendo ou não o objetivo proposto, tá? O segundo tipo de análise de dados é o preditivo, tá? Que baseado em dados anteriores, você tenta montar uma previsão do que pode acontecer no futuro, tá? Por exemplo, um programa de metas. Esse mês, ou mês de agosto, geralmente a gente tem uma venda da ordem de, sei lá, 100 mil reais por mês a gente vende no mês de agosto. Então no mês de agosto do ano seguinte, você tem essa estimativa, essa predição de que 100 mil reais é o valor aí que você tem que vender. Se não alcançar esse valor, então sua previsão não está ocorrendo e aí você tem que fazer alguma medida de remediar e resolver o problema, tá? Então a preditiva cuida disso, faz uma previsão baseada nos dados que você tem. A terceira, pessoal, é a prescritiva, que é voltada principalmente para a projeção de estratégias. Então, além de você fazer uma previsão futura, você também prevê o que você tem que fazer para chegar nisso, tá? Então ele não está voltado só para o fim, ele está chegado no como você vai chegar nesse fim. Então, às vezes você tem alguns dados intermediários que você precisa ir superando até você chegar no valor projetado. Então você tem que ter uma leitura de dados históricos, principalmente, isso muito é baseado em históricos, então o que já aconteceu anteriormente? Será que eu consigo repetir exatamente esse comportamento no futuro? E aí você começa a fazer o quê? Análises comparativas. E aí que a planilha traz essa vantagem, porque vamos supor, você tem numa coluna a sua informação de tempo, e nas outras colunas você vai colocando, minha primeira leitura foi essa, minha segunda foi essa, minha terceira foi essa, e aí você consegue fazer uma
comparação. Você consegue fazer gráficos, você consegue fazer previsão. Ah, eu estou com uma tendência de crescimento aqui. Será que daqui 3 meses eu alcanço um valor tal? Ah, se eu seguir a mesma linha de crescimento, eu consigo. Só que como é que eu sei e consigo avaliar se isso é possível? Vendo a previsão que está sendo feita. Tá? Então o prescritivo traz isso. Ele vê, olha, mês a mês você está caminhando assim. Então se você continuar assim, você chega no objetivo que você quer. Tá? E por fim, a diagnóstica, que também é muito importante, quando você tem algum problema principalmente. Né? Então se algum processo não está ocorrendo de maneira adequada, ou você está com queda aí no seu faturamento, queda no número de vendas, o que vai ser interessante? É interessante você se debruçar nos dados que você tem e tentar encontrar algum ponto de falha. Às vezes está falhando algum processo produtivo que está atrasando as entregas e aí os clientes estão ficando insatisfeitos, por isso não estão comprando mais na sua empresa. Né? Pode ser algum problema de processo de vendas, que às vezes os vendedores precisam de alguma informação que está demorando para chegar, montagem de proposta, e isso através dos dados que você tem da empresa, então medidas que você pode ter para diagnosticar o problema, você encontra o que está acontecendo e propõe soluções. Então os dados, pessoal, vocês podem usar quando vocês têm eles, né, e a vantagem da planilha é esse, porque você tem controle de todos eles, você consegue tanto descrever, ser preditivo, ser prescritivo e diagnosticar o problema que pode ocorrer neles, tá certo? Bom, pessoal, e agora a gente vai ver mais um vídeo, só que agora relacionado a um ponto super importante que a gente descreveu já quando estava falando do uso da planilha eletrônica para análise de dados, que é o quê? A tomada de decisão. E nessa era digital que a gente vive, né, pessoal, os dados têm que servir para alguma coisa. Então a gente tem que analisar, tem que tratar esses dados e no final das contas vai ter que fazer o quê? Tomar uma decisão em cima deles, seja ela qual for em relação à pergunta que você precisa quando você está analisando os dados. Então o vídeo que está ali, que a gente vai passar um pequeno trecho, vai falar exatamente isso. E claro, se você quiser ver esse vídeo na íntegra, não deixe de acessar na nossa plataforma. Roda aí! Olá! Tomar uma decisão envolve fazer escolhas. E é por isso que o processo de tomada de decisões pode ser difícil ou até mesmo desconfortável. É muito comum bater aquela insegurança. Como teria sido a minha vida se eu tivesse seguido por outro caminho? É claro que as dificuldades em tomar uma decisão dependem da complexidade do problema ou até mesmo da complexidade da situação. Enquanto algumas escolhas são rápidas e quase automáticas, outras exigem uma maior avaliação e uma melhor ponderação das possibilidades. Por exemplo, escolher um produto diante de uma prateleira, diante de vários outros, ou o sabor de um sorvete, é muito diferente que escolher uma casa para morar, em qual área eu gostaria de trabalhar, ou até mesmo em quem eu gostaria de votar. Para fazer escolhas, o nosso cérebro ele aciona diferentes mecanismos que estão localizados em áreas da associação do nosso córtex cerebral, que é uma área onde se concentram as funções executivas, ou seja, habilidades para a gente estabelecer objetivos, planos, fazer julgamento e controlar nossos impulsos. E as escolhas, elas são feitas basicamente em 4 mecanismos, ou seja, a partir da experiência que a gente acumula ao longo da vida. 2, as experiências transmitidas pela família ou pelas pessoas que a gente se espelha ou as pessoas que a gente confia. 3, através da busca ativa de informações em leituras, estudos que vão dar corpo e massa crítica pra gente. Ou 4, com base na nossa intuição. Bom, pessoal, então a gente está encerrando esta videoaula, cujo tema foi planilha eletrônica. Eu espero que vocês tenham gostado e se quiser saber um pouquinho mais a respeito desse conteúdo, não deixe de acessar o nosso Saiba Mais. Tá certo? E para finalizar, vou deixar uma frase aqui de reflexão para vocês que diz: sobre análise de dados, se você não pode medir, você não pode gerenciar. E o que pode ser medido, pode ser melhorado. Essa frase é de Peter Drucker. Bons estudos e até a próxima!